Como é que você viu a ausência de ex-jogadores e de jogadores no enterro do Pelé? Senhor Mendes, você sabe que eu amava o Pelé. Até hoje, amo o Pelé. Pode dizer que esse é um cara que... Sim, eu sei. Eu senti a morte dele como se fosse de um parente. Eu não fui ao velório. E eu tava no Guarujá, difícil estar. Eu não me senti à vontade para ir. Assim, achei que não precisava. O meu carinho por ele continuou o mesmo. Eu não sei por que as pessoas não foram, mas também acho que você não precisa mostrar publicamente para você ter carinho por ele. Não sei se tem ou não, se não tiver azar deles, mas eu devo muito ao Pelé. Como eu falei, a nossa profissão, a minha profissão, deve muito ao Pelé. O fato de eu ter conseguido as coisas que eu consegui passa muito pelo Pelé, mas eu não me senti à vontade para ir lá. Então eu não posso condenar porque é uma posição que eu também não tomei. Tá? Mas será que todos pensaram como você? Não sei. Eu não Então, sei. porque até aquele velho de... ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. É. No velório do Pelé você tem que ir. Então, eu até acho isso, mas assim, eu entendo lá que a maioria deles não era amigo do Pelé, né? Eles usaram... Mas esses caras usaram o Pelé. Usando essa palavra, você está usando. Mas talvez eles não tivessem essa noção. Esses caras, hoje em dia, esses caras ganham esse dinheiro que ganham hoje em dia por causa do Pelé. Mas é o Pelé que muda o futebol brasileiro. Sem dúvida, mas talvez não tivesse essa noção. Todo mundo que foi no velório do Michael Jackson não era amigo do Michael Jackson. Isso que eu tô falando. Né? Então, mas eu acho isso muito assim. Também muita gente quando... Não, mas o Pelé foi pra tirar selfie, entendeu? Eu te entendo. Então, sabe, eu tinha um carinho por ele, uma preocupação por ele, aquela coisa assim de, pô, caramba, né? Pouca gente sabe, o Pelé teve que trocar de casa, morar numa casa mais modesta, teve dificuldade no final de vida, tem uma série de situações que, pô, teve que vender a marca dele pros americanos, tá? Umas malas que ficavam enchendo o saco, impedindo ele de fazer um monte de coisa. Sim, eu tentei fazer entrevista com ele, não consegui. Não é porque os americanos malas, eles enchem o saco. Mandei vários e-mails, os caras não respondiam. E o Pelé jamais deixaria de dar uma entrevista. Jamais. Lógico. Aí teve que vender alguns troféus. Ele passou por necessidade financeira. Não, necessidade não. Ele não passou fome, não. Não, vamos... Mas assim, pro tamanho do Pelé, ter que abrir mão de algumas coisas, Eu fui só pra ter uma ideia, a última vez que eu tive um contato com o Pelé, eu fui numa entrevista coletiva no Museu do Pelé. Queria levar meu livro. Eu escrevi um livro chamado Juramento, que é uma homenagem ao Pelé. Embora não é uma ficção, mas ela gira tudo em torno do Pelé. E... Pô, contei o fim do livro, baita idiota. Mas lê mesmo assim. Você não parecendo o Walter Davi, contei o fim da piada. O Manuel de Nóbrega na Praça é Nossa, lembra? Só vai aparecer no final e tal, né? E aí, eu não consegui entrar, porque os americanos lá, os manés, não deixaram porque eu não estava credenciado, não sei o quê. Tá bom, eu peguei, tinha um repórter credenciado da Gazeta, uma menina, dei os meus 3 livros e mandei pro Pelé. Quando o Pelé morreu, abriram uma visitação no Museu do Pelé. Sabe o que estava em cima da mesa do Pelé? Eu trabalho com meu livro. O cara tirou a foto e me mandou. Esse é o Pelé. Esse é o cara... Que as pessoas não conhecem, né? Então, pouca gente conhece, né? Muita gente conheceu eu gosto o Pelé. De contar uma história, sabe, do Pelé. Mas eu digo o grande público. Não mas uma vez perguntaram... Por que você acha que o brasileiro não gosta do Pelé? Então, uma vez perguntaram para um prêmio Nobel da Argentina, não lembro qual deles foi, ganharam vários, que culturalmente não dá para comparar o brasileiro e o argentino. Vai que o seu irmão ficar bravo com isso aí. Mas é verdade. Acho que eles têm 2 prêmios Nobel. Eles têm mais... O Jorge Luiz Borges e tem mais um outro. Eles têm mais livrarias em Buenos Aires do que o Brasil inteiro. Não, é um país muito mais desenvolvido intelectualmente do que o Brasil. Aí perguntaram, ou para um chileno, por que o brasileiro não ganhava prêmio Nobel? Desculpe, foi pro jurado do prêmio. Ele disse assim, olha, quando alguém cita-se um nome para alguém ganhar um prêmio Nobel aqui, o país inteiro fica em volta, pô, que legal, tal. Quando cita algum brasileiro, começa uma... Não, mas esse cara não, esse não pode, esse não sei o que e tal. O brasileiro tem inveja do brasileiro. Eu acho uma das coisas mais medíocres do nosso país é isso. Talvez por falta de cultura. Pô, por que ele tá conseguindo uma coisa que eu não consegui se nós saímos do mesmo lugar? O brasileiro é invejoso. O brasileiro não se ajuda, ele é invejoso, tá? Então é terrível. E o Pelé, Maradona é Deus. Pelé, quando muito, deixaram de ser rei e veio da França. Não foi nem aqui, Nada. Aí não fizeram nada. O Pelé, se ele nasce na Argentina, você pode ter certeza que tinha mudado o nome para Pelesópolis. O nome do país, né? Mudava o nome do país. Assim. E aqui era aquela, não, porque teve o negócio da filha, porque não sei o quê. Eu não vou contar. Dão mais importância para isso. Não vou contar essa história porque já cantei, também a moça já morreu, tá, mas o que ele fez ali não foi errado, não. Tudo que aconteceu depois, ele reconheceu e deu o que tinha que dar, mas olha, realmente foi uma situação que a menina procurou muito. Vale a pena você repetir, porque muita gente não sabe, Flávio. O Pelé tinha uma... O
Pelé, ele gostava, né? Sim. Ele era agitado. Um monte de filho. Gostei da definição. Ele era agitado e era o Pelé. Né? E aí, essa moça, a mãe dela teve um caso com ele. E ela nasceu. Beleza. E a menina nasceu, mas a mãe dela manteve sempre... A mãe dela não queria que a menina soubesse. Mas chegou uma hora que ela cresceu e ela acabou ficando sabendo. E aí ela vai ao escritório do Pelé. E como o Pelé era agitado, ele dizia assim, olha, respeitem todo mundo que vier aqui, manda fazer DNA. Porque há uma probabilidade de ser verdade. Mas devia aparecer um por dia lá e tal. E alguns não eram e tal. E isso foi dito para a menina. E ao que consta, ela não gostou da história, maltratou um monte de gente, inclusive teria feito algumas coisas na porta da casa da mãe do Pelé. A mãe do Pelé, isso que eu fiquei sabendo. E aí ele falou assim, a mãe que ainda tá viva, né? Tá viva ainda. Então, e aí... Fez um barraco lá na porta. Sim. Pra falar o linguajar. Ele ficou muito magoado com aquilo e reconheceu e tal, mas não quis contato. Do jeito que eu gostava da minha mãe, se acontecesse isso comigo, provavelmente eu faria a mesma coisa. Parece que tem também um lance do advogado dela, né? Sim. Que o Pelé aceita encontrá-la e aí ela manda o advogado que já pede dinheiro. Eu já não sei. O Milton conta. Eu vi no terceiro tempo do Milton uma vez. Então, aí o Milton tá muito bem informado. A história que eu sei, aí começa uma situação difícil. Tanto é que o Pelé, quem estava do lado dele quando ele morreu era a Flávia. Uma filha dele fora do casamento que ele reconheceu. Por que ele não reconheceu uma pessoa e reconheceu outra? Então, havia problemas. Tá. E a imagem que eu tenho do Pelé, isso eu gosto de contar porque eu fiz o Pelé me deu a honra de fazer um programa com 5 atacantes. Esse tem até... O maior atacante tá no YouTube também. É o maior ataque no mundo. Nunca esses 5 jogadores se encontraram depois que eles pararam de jogar. Nem antes e nem depois, só naquele dia. O Pelé me deu essa honra de receber na casa dele, fez um estrogonofe e me serviu. Ele cozinhou o estrogonofe? Ele cozinhou o estrogonofe. ou alguém, mas ele chega com... Ele me serve. Quando a minha mulher estava junto, ela olhou e falou, Pelé tá me servindo. Ela tem adoração pelo Pelé. Ela chorou quando o Pelé morreu. Falou, aquele cara de uma humanidade, o cara maravilhoso. Pelé me liga. E é um barato, né? A ligação do Pelé era um barato, porque ele liga na minha casa. Você nunca acha que é ele. Aí a moça que trabalhava comigo... Eu vejo ela brava, uma moça tranquila, brava. Pô, você tem uma coisa, você tá com palhaçada e bum, bate o telefone. Todo mundo. Ó, ligou um cara aí dizendo que era o Pelé. Mas era o Pelé. Ele já tá acostumado já. Ele liga de novo rindo e ele fala, Flávio, vou te falar uma coisa, e que me perdoe, rei, que se tiver aí que você não vai gostar de contar a história, mas eu já contei porque acho que tem que contar também. Ele pega e fala assim, vamos supor que você fosse pagar cachê pela entrevista. Quanto você pagaria de cachê? Falei, porra, eu não tenho a menor... Chamava ele de rei, devia chamar de Deus, né? Mas aí é sacanagem. Com os argentinos chamavam. Isso. Aí ele fala assim, quanto vocês pagariam de cachê? Eu falei, não tenho a menor ideia, eu trabalho numa fundação, era na Gazeta e tal. E a fundação não paga por uma questão do estatuto da fundação, ela não paga pela entrevista. Não é valorizar ou não profissional, é o estatuto da fundação. Aí ele falou assim, você acha que 2.000 tá bom? Eu não sei quanto seria 2.000 hoje. Eu falei assim, tá. Acho que tá bom. Você conseguiria 5 recibos de 2.000 para mim? Inclusive um para mim? Falei, putz, é a mesma coisa, né? Não tem como fazer, né? O estatuto não permite. Então. Aí, me perdoe de novo. Flávio, lá recebi, atendendo o pedido do Pelé. Aí eu chego, ele me chama de lado, vem cá, abre um cofre e me dá 10.000 reais. Fala, agora você vai pagar o cachê de cada um deles. Então eu dei 2.000 pro Durval, 2.000 pro Bengal, 2.000 pro Coutinho, 2.000 pro Pelé, 2.000 pro Pepe. Aí eu digo... Pelé pegou o dinheiro dele mesmo? Pegou dele mesmo. Eu falei, por que você fez isso? Ele falou assim, olha, alguns desses meus amigos, eu adoro esses caras, eles estão com muita dificuldade. E esse dinheiro vai fazer diferença para eles. Mas eu não vou tirar esse dinheiro e dar para eles. Não é legal. Não é uma coisa boa, é uma coisa... Né? Pode Toma aqui por nada. E tal. Então, não, eu prefiro que seja um cachê. Que a pessoa se sente importante também e útil. Eles eram mesmo. Infelizmente, não, mas ela se sente útil. Mas ele tomou cuidado de não... puta de uma cabeça diferenciada. Ele tomou cuidado de não deixar o cara humilhado. Será que essa palavra a gente pode usar pra isso, né? E aí eu fiz isso. Desprestigiado, né? Acho que humilhado cabe também. Então, mas ele teve o cuidado, além de ter dado essa colaboração, que foi importante pros caras, fez diferença, a feira dos caras, não eram todos que precisavam não, tá? O Pepe não precisa. Pepe, tranquilo e tal. Além de ajudar os caras, ele ainda
tomou cuidado de que aquilo fosse fruto de um trabalho dos caras. Muito, muito legal essa história. Esse era o Pelé. Esse é o Pelé que eu conheci. Por que essa história que você contou da filha agora, só pra fechar o tema, eu acho que... Não sei se o Pelé, mas alguém... Por que nunca ninguém explicou de verdade isso? Que você sabe, que o Milton sabe. Por que isso, da parte dele ou dos advogados... Por que nunca foi muito explicado isso? Você tem noção? Eu nunca conversei com o Pelé sobre a menina. Nunca. Mas eu acho que ele não queria que esse assunto... Eu acho que ele queria o barraco... Não, porque ela foi... Porque aconteceu, né? E acho que faltou talvez uma comunicação aí. Sinceramente, Alfinete, eu acho que se não tivesse esse tema, arrumaria um outro. Não tenho dúvida. Porque o Garrincha... Parece que o Garrincha era endeusado, o Garrincha era massacrado. O Garrincha na Copa do Mundo... de bêbado, antes da Copa, durante a Copa de 62, ele conhece a Elza Soares, que era a maior cantora do Brasil. E ele se separa da esposa dele. Foi achincalhado, né? E vai casa com a Elza. Ele e ela tiveram que sair do Brasil. Eles não tiveram vida, eles foram morar na Itália, com o Instituto Brasileiro do Café bancando. Eles foram destroçados. Destroçados, os dois. Por quê? Porque era o Garrincha. Aquela história da inveja. O que você... E o Neymar é a mesma coisa. Você pergunta isso pro Garrincha na entrevista. Pô, vamos aproveitar só o ganho. Desculpa, aí você volta. Porque ele teve com o Garrincha uma entrevista. Eu vi esses dias no YouTube. Você tem que ver. É talvez o segundo maior aí. Não sei se você tocou nesse assunto. Como é que você sentiu ali? O Garrincha já era aposentado, né? Do final da carreira dele, do sentimento dele, se sentia injustiçado. Dizem que ele era um cara muito... Qual que é a palavra, Sormani? Ele talvez limitado? Ele era ingênuo. Ingênuo. Ingênuo é a palavra. Limitado não, ele era ingênuo. Ele era um puro e ele gostava de jogar futebol. E para ele jogar futebol estava bom. O Dr. Paulo Machado de Carvalho me contou, talvez o Sormani tenha ouvido alguma história do Dr. Paulo, que ele chega e fala assim: Garrincha, se você ganhar a Copa, eu vou te dar um presente. O que você quer? É uma espingardinha para matar passarinho. Ele podia pedir pro Dr. Paulo um carro, uma casa, e provavelmente o Dr. Paulo daria. História do rádio, comprar na Suécia. Ele é. Mas é verdade essas histórias. Uma parte outra parte Sandro Moreira inventou de sacanagem e aí seguiu. Que nem a parte do Matheus, tem muita coisa que o Ayrton Leite inventava, e aí o cara comprava a história. O Garrincha, ele termina a carreira muito frustrado. Ele não tinha dinheiro, porque também não sabia administrar o dinheiro, mas aí é a tal história. Um menino da periferia de uma cidade muito pequena do Rio de Janeiro, que trabalhava como tecelão. Qual o preparo que ele teve para ter controle do dinheiro dele? Até hoje as nossas escolas não ensinam as pessoas a educação financeira. Dinheiro. Quantos jornalistas também ficou na pior aí? Conheci vários jornalistas. Então, o Garrincha, o dinheiro que ele ganhava, ele não dava muita importância. Do jeito que entrava, saía. Com aquele dinheiro da festa, da gratidão para ele abriu um bar. E aí no livro do Rui Castro ele conta que ele não cobrava de ninguém. Ele não tinha coragem de cobrar. Era um puro, era um cara que provavelmente Flávio Prateado... Se aproveitaram muito do Garrincha. Será que é isso? Como é que é? Se aproveitaram muito dele. O Botafogo, sim. O Botafogo, quando precisava, ele fala isso na entrevista. Enfiava quando precisava no joelho dele pra ele jogar. Porque eram valores diferentes, né? Com o Garrincha, Botafogo também excursionava assim como o Santos. Com o Garrincha era um preço, sem o Garrincha era outro. E quando o Garrincha não podia jogar, eles metiam injeção no joelho dele. Com a diferença de que o Pelé ganhava uma baita grana pra fazer esse jogo com o Santos. O Garrincha não. O Garrincha, não tinha o repasse que o Pelé tinha. Não, o Pelé sempre soube cuidar um pouquinho melhor. O Pelé tinha o seu Dondinho, a Dona Celeste, era uma família bem estruturada, né? Bem estruturada. Eu te cortei, Sormani, você ia perguntar alguma coisa pro Flávio. Mas a verdade é que o Garrincha, ele era um cara ingênuo, era um menino de periferia que de repente chegou no estrelato e não sabia usar o dinheiro que ganhou, né? E essa entrevista, na época, como é que você falou direto com ele? Como é que... Não, eu tava no plantão na Record e era um 25 de janeiro. Ele morreu dia 23 de janeiro do ano seguinte. Essa entrevista foi 25 de janeiro de 82, ele morre 23 de janeiro de 83. E eu tô lá, e aí me liga o Toledinho. Toledo, ele tinha um time de veteranos chamado Milionários. Ele fazia o quê? O que a gente tem hoje, veteranos do Corinthians e tal. Sim. Ele juntava o pessoal e jogava na várzea e o cara ganhava uma notinha, ganhava um troco pra fazer a feirinha dele e tal. E o Toledinho resolveu trazer o Garrincha. Sabia que o Garrincha estava precisando de uma grana, trouxe o Garrincha para fazer o jogo. E eu era amigo do Toledinho. Ele pegou e falou: o Garrincha está aqui no clube do Mé.
Você não quer fazer uma entrevista com ele? Eu falei, porra. Aqui, né? Na Ponte da Aqui, Jardim. exatamente. Peguei o pessoal da equipe, a gente ia fazer um treino qualquer, fui lá. Falei, putz, agora, nunca tinha visto o Garrincha na minha vida, só vi essa vez. Aí tá lá o Garrincha sem camisa. Barrigudo. Com a dificuldade para tentar passar, mas uma atração cheia de gente de volta. Na várzea, o pessoal sentado do lado. Acabou o jogo, ele entra num vestiário, entre aspas, né? Tanto é que no fundo da entrevista tem cara tomando banho e tal. E senta comigo e eu faço uma entrevista com ele até acabar a fita. Se não tivesse acabado a fita, talvez ele estivesse vivo ainda. A gente tava lá conversando até agora. Acaba a fita. Os assuntos não acabaram. Acabou a fita. Acabou. É igual com você aqui. Só que aqui não tem fita. Aqui dá pra ficar, viu? E aí acabou a fita. E aí o Garrincha não... Ele me deu aquela entrevista maravilhosa até que acabou a fita. Foi desse jeito. Ele não perguntou quem eu era, não perguntou nada, não tinha caixinha, não tinha nada. Sentamos lá no próprio vestiário. Um negócio de pedra. Que ano foi, Flávio? 82, 25 de janeiro de 82. E ele morre 23 de janeiro de 83. Um ano depois. Aquela entrevista é menos de um ano depois. 2 dias antes de completar um ano da entrevista, o Garrincha morre. E ele era muito frustrado por essa coisa ele tinha muita mágoa do Botafogo. Ele fala... Ele tinha mágoa do Botafogo? Ali, assim, que você... Não, não falamos do Pelé. A gente falou muito do Botafogo, ele fala do Lídio, Toledo, que os caras não cuidaram dele. Ele fala de... então, ele fala muito essa coisa que ele gostava de jogar futebol, não se preocupava com salários. Isso ele fala muito, eu queria jogar futebol, eu não queria saber lá de salário e tal. Não era só ele, o Manga era assim também. E aí o Newton Santos, no caso do Manga, ele ajudava, né? Tentava fazer uma coisa... Os caras contam uma história que eu acho que é sacanagem. Mas os caras contam essa história que o Manga era tão... E não é alienado, o cara gostava de jogar futebol, era outra coisa. E tá errado, né? Tem que gostar de trabalhar e gostar de ganhar dinheiro. Isso eu falo, mas, enfim, naquela época era assim. Diz que o Manga ganhava muito menos que os astros do Botafogo. E olha, e haja astro, né? Tinha Newton Santos, era Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo. Era um Nossa, assim. Quarentinha. E todo mundo ganhava, sei lá, 200. E o Garrincha, como era ingênuo, ele assinava em branco, os caras davam 80. Putz. Sim, então, isso que ele fala que era abuso. Até que um dia... Desculpa, eu tô falando do Manga. O Manga ganhava. Aí um dia o Newton Santos fala pra ele, Manga, falar uma coisa pra você. Tá acabando o teu contrato, você vai lá e pede 500. Porque a gente ganha 200 e você ganha 80. Sacanagem. Pede 500. Se não der 500, você não assina. Beleza. Houve naquele dia caiu na consciência dos caras, a gente tá pagando muito mal o Manga, né? O Manga entra, senta, os caras falam assim, fizemos um contrato pra você, Manga. 700. Ele fala assim, olha, falei com o Newton, se não der 500, eu não sei. Eu acho que é sacanagem, mas os caras contam. Às vezes pode ser verdade, o cara tá tão nervoso na hora. Ele quer os 500. O Newton falou que ser verdade. Mas eu quero dizer que eram pessoas puras, pessoas assim, não tinham o nível de informação que tem hoje, e mesmo assim hoje, se não for empresário, eu defendo muito empresário, jogador, empresário, advogado e tal, os caras seriam levados no tapa do mesmo jeito. É a mesma ingenuidade. Hoje é coisa diferente. Você vê, essa coisa que aconteceu do investimento dos meninos do Palmeiras, não estou culpando X nem Y, não sei da história direito. Da pirâmide financeira lá? Eles foram enganados, perderam um caminhão de dinheiro. Acontecia isso com os jogadores também. Isso era muito comum. Entendeu? Então, imagina, estamos falando dos anos 60, né? Ó. E era uma pureza total.